meu nome é Luís Vaz de Camões e vivi em Portugal no século XVI. Nasci em Portugal, em Lisboa, a 23 de janeiro de 1524. A minha família, que pertencia à nobreza, era pobre, e pobre vivi sempre. Por isso, pude estar e adquirir uma vasta cultura. Li muitos livros e fiquei a saber a mitologia dos gregos e romanos, e, portanto, as histórias dos seus deuses e deusas. Gostei também de ler coisas relacionadas com o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda, bem como sobre Carlos Magno e os 12 pares da França. Para além da leitura, ocupava eu e o meu tempo em distrações próprias de jovens, como namorar as meninas mais lindas do meu tempo. Dediquei-lhes muitos versos. Leonor, descalço vai para a fonte, vai formosa e não segura. Leva na cabeça um pote, tão linda que o mundo espanta. Dinamite, minha Dinamite, assim deixar-te, que não deixara nunca de querer-te. Minha família, já não posso ver-te, tão assim nessa vida desprezar-te. A Catarina da Teide e as outras mulheres da corte, muitas vezes, amores proibidos. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. É dor que desatina sempre. Frequentei também os chorões da corte e fiz muitos versos a estas damas. Mais tarde seriam publicados com o título de lírica. Compus muitos poemas que até hoje são cantados por vários artistas. Verdes são os campos, a cor do limão, assim são os olhos no meu coração. Campos verdes com verdura bela, ovelhas que nela posso passatempo. Ervas verdes que traz o verão e outras lembranças no meu coração. Isso que comeis não são ervas não, são graças dos olhos do meu coração. A determinada altura, fui para soldado, profissão própria de nobres, e fui combater os mouros, para o norte da África, zona em que o meu rei queria obter territórios. A vida na tropa não foi nada boa, porque mesmo quando a guerra é justa, o perigo é grande de morrer jovem ou de ser ferido. E foi isso mesmo que sucedeu. Fui ferido em combate e perdi para sempre um dos meus olhos. A verdade é que nem sempre fui muito bem comportado e vi-me envolvido em brigas. É que eu era bom espadachim e ai de quem se metesse comigo. Estive preso por diversas ocasiões, nomeadamente em Constância. Eu proíbo-te de cortejar a minha dama. Amar não deve ser proibido. Para a próxima, será o teu fim. Tempos depois, fui enviado para a Índia, como castigo por mau comportamento. A verdade é que senti um enorme prazer em poder repetir a viagem que tantos portugueses já tinham feito antes e que Vasco da Gama. Para mim, o mais importante herói de Portugal, fizera pela primeira vez em 1498. Gostei de conhecer a costa africana, o Oceano Atlântico e também o Índico, e de ir prestar serviço para Goa, capital do Império Português do Oriente.
tal como tinha acontecido em Lisboa. Também para estas bandas não me faltaram inimigos, e a certa altura fui enviado para Macau, com cargo oficial. Gostei de estar nesse território chinês e ocupado por portugueses. Em Macau escrevi os meus Lusíadas numa gruta adequada ao trabalho de fazer poesia. No Oriente, fui igualmente vítima de um naufrágio em que quase perdi a vida, no qual salvei a custo os Lusíadas. Foi muito difícil. Depois do naufrágio, peguei o meu livro, que era uma coisa mais importante para mim nesse momento. Eu ficava com uma mão segurando o meu livro, enquanto a outra nadava até chegar em terra. Regressei algum tempo depois a Portugal e à minha Lisboa. Regressei mais pobre do que quando tinha saído. Em Lisboa, aguardava-me, ansiosa, a minha querida mãe. Uma das muitas tinham visto partir os filhos com amargura e medo de os não voltar a ver. Como conto no meu livro, Os Lusíadas. Vinha fraco, pobre e doente. Pedi audiência ao rei. Um jovem simpático prometia ser valente, Dom Sebastião, e pedi-lhe que me permitisse ler-lhe o meu poema, que aliás lhe dedicava. Se ele aceitasse ouvir-me, haveria de ver que era muito mais importante ser rei dos portugueses do que ser rei do mundo. O rei aceitou-me ouvir longamente, e os seus olhos brilhavam de entusiasmo ao ouvir a história do povo lusíada, ou português. Após a leitura, agradeceu-me e prometeu-me pagar uma pensão razoável até ao fim dos meus dias. Nem sempre a pensão chegou, porque os reis são bem mais rápidos a prometer do que a cumprir algumas das suas promessas. Também é certo que o jovem rei estava envolvido na preparação de uma expedição militar a Marrocos. Mal ele sabia que aí haveria de perder a vida. E essas coisas de guerras exigem muito dinheiro. O povo ainda acredita que o rei Dom Sebastião irá regressar num dia de nevoeiro. Seja como for, isso é que importa. O meu livro foi publicado em 1572 e com tanto êxito que logo nesse ano houve uma segunda edição. Acabei por morrer num dia 10 de junho em 1579, ou 1580. Essa data triste em Portugal perdeu a independência que só 60 anos depois haveria de recuperar. Nem dinheiro havia para me fazer o funeral e foi esse amigo de nome Dom Gonçalo Coutinho que o pagou e fez colocar junto à minha campa uma inscrição que dizia: aqui jaz Luís Vaz de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo. Viveu pobre e miseravelmente, assim morreu. De mim ficaram os meus versos, as minhas composições líricas, mas a minha melhor e mais conhecida obra é, de facto, Os Lusíadas. Na minha grandiosa epopeia, Os Lusíadas, conta a viagem de Vasco da Gama e a sua armada por mar até à Índia. Tiveram de enfrentar tantos obstáculos, doenças, tempestades e o Adamastor, uma figura robusta e válida que amedrontou os navegadores portugueses com as suas ameaças. Ó, gente ousada, como se atrevem a navegar a meus longos mares. Por essa ousadia sofrerão grandes danos por essas paragens. Vingança por mim preparadas. Quem és tu, que este estupendo corpo me tem maravilhado? Eu sou aquele oculto e grande cabo. Chamei-me Adamastor e serei a vossa desgraça. Marinheiros, esperemos que estas ameaças não se concretizem. Continuemos a nossa viagem até à Índia. Sim, senhor capitão! Nesta obra, tal como sugerem as regras da epopeia, os deuses no Olimpo surgem para participar na heroica causa do povo lusitano, a que me dirigi como o peito ilustre lusitano. Em concílio, os deuses discutem se devem ou não ajudar os portugueses. Eu sou Júpiter, pai dos deuses do Olimpo, e determino que os portugueses sejam agasalhados como amigos nesta costa africana e que lhes seja mostrado o caminho para a Índia. Eu sou Baco, deus do vinho e das festas. Não concordo, este forte povo só vem perturbar o Oriente. Se passarem na Índia, eu serei esquecido. Não aguento tanto desprezo. Eu sou Vênus, deus do amor. Meu irmão, que exagero, esse povo tão perdido por romances, na sua coragem e na língua, devem ser ajudados. Como é teu nosso pai, amo esse povo.
Foi nesta obra que homenageei os reis da primeira e segunda dinastia, e os meus versos também são dedicados às memórias dos reis gloriosos. Um dos episódios mais notável e sentimental diz respeito aos amores de Dom Pedro e Dona Inês, na história de Portugal, que nunca derramou uma lágrima pela trágica história de Dom Pedro e Dona Inês, amantes que foram brutalmente separados com a morte de Dona Inês, amante de Dom Afonso IV, o próprio pai de Dom Pedro, que tirar Inês ao mundo determina tirar o filho que tem preso. Que tristeza! Em Coimbra ainda existem vestígios desse brutal assassínio na Quinta das Lágrimas, na Fonte dos Amores. Nem sempre foi fácil escrever em versos. Tive que ter muita inspiração e isto só foi possível com a ajuda de Calíope, a musa da epopeia e das ninfas. Sou Calíope, musa da epopeia, que é uma narrativa grandiosa que elogia heróis, gente corajosa que não tem medo de enfrentar o desconhecido. Inspirei Camões a escrever sobre Portugal e sobre os seus heróis. As ninfas também o ajudaram. Depois da minha morte, tornaram-me o símbolo da nossa pátria e daquilo que há de melhorar no povo português. Tanto que, mais tarde, transferiram o que estava do meu corpo para o Mosteiro dos Jerónimos, um túmulo junto ao Vasco da Gama, onde hoje sou visitado por muitos portugueses e estrangeiros. Por isso, a data da minha morte, 10 de junho, é assinalada como o dia de feriado, o Dia de Portugal.